Hello guys, bem-vindos à nossa aula de quarta-feira e hoje vocês vão pegar o book de vocês nas pages number 4 and number 5, ok? Let's start. Let's start on number 4. Ok. Bom, galera, o número 3 não é necessário a gente fazer, tá falando sobre quais os itens que podem representar a dieta brasileira em cada um desses grupos aqui de comidas. Bom, a gente tem todas essas comidas inseridas aqui na nossa dieta, então não é necessário fazer essa atividade. Number 4. Crack the code to name the most usual meals. Então agora a gente vai falar de refeição. E vocês vão ter que identificar, quebrar o código, digamos assim, né? Quais são as refeições mais comuns que a gente tem? Que palavra vai formar aqui na letra A, B, C, D e E? São 5 refeições, então, aqui mais comuns, tá? Que vocês vão identificar aí pra mim quais são. Depois, food and drink give your body energy to do all your activities. So, what's your diet like? Think of what to eat on a typical day. Then, complete the chart according to your daily meals. Compare it with your classmates. Então, aqui a gente vai ter uma tabela. Meal, food I usually eat. Que vocês vão ter que completar de acordo com o que vocês comem, né? O que vocês comem no dia típico, no dia comum de vocês. Vocês vão colocar aqui meal, que é a refeição, por exemplo, breakfast, café da manhã, e o que você come nessa refeição. Por exemplo, se você faz só 3 refeições, breakfast, lunch e dinner, lembrando que lunch é almoço e dinner é jantar, você vai colocar só as 3 refeições. Se você faz mais dessas 3 básicas refeições, você vai colocar todas elas aqui e escrever quais são os alimentos que você costuma comer em cada uma dessas refeições. Por exemplo, se fosse eu para completar aqui, a primeira que eu colocaria seria breakfast. E quais os alimentos que eu como? Milk, que eu bebo, no caso, né? Milk. Bread, que é pão, or cake, bolo. Então, são uma essas três coisas que eu costumo comer no meu café da manhã. Então, eu vou lá e vou escrever o que eu costumo comer, certo? Na page number 4, que a gente tá, né? Yes, nós estamos na page number 4. Depois que vocês fizerem essa parte, nós vamos para a seção Let's Talk. Nessa seção Let's Talk, vocês podem fazer sobre vocês mesmos, ou entrevistar um colega de vocês aí pelo celular, ou fazer com os pais de vocês vão decidir, tá? How often do you eat out? Qual é a frequência que você come fora? Every day, todo dia. Once a week, uma vez na semana. Once a month, uma vez no mês. Ou outro, sei lá, twice a week, 2 vezes na semana. Three times a week, 3 vezes na semana. Enfim, se for outro além desse aqui, você vai escrever aqui qual é a frequência. Na letra B, what meal do you usually eat out? Qual ou quais, né, refeições você costuma comer fora? Breakfast, lunch, dinner ou other? Where do you usually eat out? Onde você costuma comer fora? Restaurant, cafe, street vendor. Essa street vendor aqui é aquelas feirinhas de rua. Aquelas feirinhas que tem assim, várias na rua, que você vai lá e compra um pastel, um caldo de cana, essas coisas assim. Ou em outro lugar. Se for em outro lugar, você vai escrever aqui. Na letra D, what's your favorite place to eat and why? Lembrando que, para responder essas perguntas, sempre resposta completa. My favorite place to eat is, or my favorite places to eat are. E aí, por quê? Because the food is good. Because I like the environment. Eu gosto do ambiente. E aí, é isso que vocês vão colocar aí. Lembrando sempre a resposta completa. O número 2, não é necessário fazer, que é um joguinho lá no material de apoio de vocês. E aí, nós vamos para a page number 5. Hoje nós vamos fazer as pages 4 and 5, ok? Vamos para a última página. Aqui nós temos agora a nossa sessão Reading Time, a nossa sessão de interpretação de texto. What do you usually find in a menu? Discuss with your classmates. O que a gente costuma encontrar num cardápio, galera? O que vocês acham que a gente costuma encontrar no cardápio? Vão marcando aí, tá?
Restaurant history, a história do restaurante. A gente encontra isso? Se sim, vocês vão marcar. Se não, não marca. Prices, preços. List of dishes, a lista de pratos. Quais são os pratos que a casa serve. Payment info, informação de pagamento. Photos, fotos. Ingredients, ingredientes. Depois, number 2. Read the first 2 paragraphs of the following article and answer these questions. Então, antes de fazer aqui, vocês vão ler o texto, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que está falando no texto. Mas eu vou falar aqui o que significa as perguntas. How powerful can a menu be? Então, o quão poderoso pode ser um cardápio? O que ele pode influenciar de acordo com o texto? A gente vai ver aqui depois. What features are part of a good menu? Quais são as características que são partes de um bom cardápio? Também está falando no texto, nos 2 primeiros parágrafos. Então, a gente vai aqui nos 2 primeiros parágrafos agora. Things to consider when designing your menu. Então, coisas a considerar quando você está fazendo, né, desenhando aí, criando o seu menu, o seu cardápio. Então, vamos lá. On a basic level, eu vou ler todo em inglês, né, os 2 primeiros parágrafos, e depois a gente vai traduzindo. On a basic level, a menu shows a customer what food is on offer and what price, but is barely scratching the surface of what it can do. A menu holds much more power than that. It's the gateway in the identity, personality, and value of a brand. By getting the menu right in tone, language, design, and appeal, it can be the reason someone tries your offer or decides not to. Então vamos lá entender o que esse texto está falando. Em um nível básico, né, um menu ele mostra ao cliente qual é a comida oferecida e a que preço, né? Mas isso mal chega aos pés do que o cardápio realmente pode fazer. Um menu ele tem muito mais poder do que isso, né? É a porta de entrada para a identidade, personalidade e valor de uma marca, ou seja, o valor daquele restaurante, que aquele restaurante quer transmitir. Ao acertar um menu em um tom, o idioma, o design e o apelo, pode ser a razão pela qual alguém tenta frequentar, tenta a oferta ou decide não fazê-lo. Significa que o cardápio ele pode deixar o cliente tentado a continuar no restaurante e fazer um pedido, ou simplesmente achar que o cardápio foi muito ruim e que a comida pode ser ruim também, então ele vai embora. Então, essa foi a tradução dos 2 primeiros parágrafos que vocês precisam responder aqui na letra A e letra B. Depois que vocês fizerem isso, essas respostas, nós temos aqui algumas dicas e suas descrições, né? The box, filled photograph, great descriptions, engaging language. Então, the box, a caixa, o conteúdo, né? Filled photograph, a foto da comida. Great descriptions, boas descrições, né? E engaging language. Então, uma linguagem bem que deixa a pessoa ali engajada, né? Digamos assim. E aí vocês têm aqui várias as definições de todas essas dicas, essas tips que estão aqui. O que vocês vão fazer? Obviamente, se não tiver uma palavra que você não conheça, você vai procurar esse significado, mas vá pelas palavras-chave, tá? Se está falando de fotografia, vai ter uma palavra relacionada à fotografia, uma palavra-chave. Então você já sabe que aquela ali é a resposta. Em inglês a gente faz muito isso, gente. Vai pela palavra-chave quando você não sabe, tá? Se você for muito curioso, que eu acho isso muito bacana, me pergunte ou procure, né, informações externas. Isso é muito bom. Depois, pra gente terminar a nossa page number 5, nós temos aqui, do you know? Você sabia? Você sabe? Look at the following restaurant vocabulary and match the expressions which mean the same. Então, nós temos aqui algumas expressões relacionadas a restaurante, que uma é do American English, inglês americano, e a outra é do British English, do inglês britânico. Elas significam as mesmas coisas, mas vocês vão ter que ligar do inglês americano com o inglês britânico. Por exemplo, drinks
que são as bebidas em inglês americano, é a mesma coisa que beverages, que também significa bebidas. Então a gente vai ligar drinks com beverages, certo? E aí depois, starters. Os starters, eles são o que aqui no inglês britânico? É a mesma coisa que o que? Então vocês vão ligar. So guys, essas são as páginas que a gente vai fazer na aula de hoje, quarta-feira, page number 4 and number 5. So, see you next class.